Oi, esse aqui é o primeiro vídeo do 21º dia do Veda edição 2019 aqui no canal. E o que temos para agora é a leitura comentada de Memorial de Ares, de Machado de Assis. Na verdade, a sua terceira e última parte, e também é a finalização desse projeto de leitura de todos os 9 romances publicados pelo autor. Pois é, com esse último bloco de capítulos, ou melhor, entradas do Memorial de Ares, que corresponde exatamente de 1º de novembro de 1888 até uma certa data ali, a partir de 30 de agosto do ano seguinte, 1989, temos a derradeira parte dessa leitura comentada do último romance do Machadão. Sim, finalmente passamos por todos os 9 romances que ele publicou na sua carreira. E vamos terminar então aqui essa história, ou entre aspas, né, a história de Conselheiro Ares. Aquele personagem que já havia aparecido no livro anterior, Esaú e Jacó. Como vocês perceberam, sim, nós passamos a compreender um pouquinho melhor sobre esse personagem que, se lá no outro livro ele sempre era um cara super neutro, que não gostava muito de se envolver nas questões lá dos gêmeos, aqui a gente acabou descobrindo que sim, ele tem uma certa particularidade, de ter um certo receio nas questões amorosas, por isso que ele é meio neutro. Isso principalmente, claro, nas questões que envolvem o amor, como era lá no caso dos gêmeos, que ele tentava ajudar ambos a ficarem lá com a mocinha da vez. No caso aqui também a mesma coisa, só que nós temos uma abordagem diferente. Na verdade, ele tem um certo interesse na questão amorosa dessa vez, relacionado justamente à Fidélia, que é a moçoila que todo mundo aqui persegue. E sim, temos como uma oposição a ele o jovem Tristão. E também um certo Osório que apareceu assim de vez em quando aqui nessa história. Inclusive ele volta a aparecer aqui. Aliás, ele só volta a ser citado num certo momento e fica por isso mesmo. Como eu comentei também lá no primeiro vídeo aqui da leitura comentada, muitos outros personagens apareceram aqui pontualmente dentro dessa história relatada por Conselheiro Ares. Mas na verdade eles não tinham lá muita importância, tanto que eu mesmo também não fiz nem questão de ficar dizendo ah, fulano é isso, tem tal nome, ciclana é aquilo, também tem outro nome. Eu nem fiz questão realmente de dar muito destaque para eles, porque na verdade realmente são personagens bem secundários. Até um deles volta também a participar bastante aqui dessa última parte, mas também é pouca coisa, no final das contas não serve para nada. Mas daqui a pouco a gente fala mais um pouco disso, porque vale então dizer o que está acontecendo então aqui nesse último bloco de capítulos ou entradas do Memorial de Ares. E acho que vocês estão ouvindo bastante ruído ao fundo, porque sim, eu estou gravando numa hora não oportuna, onde as pessoas estão curtindo o domingão aqui por perto da vizinhança. Mas enfim, o que temos agora é que finalmente tanto Tristão quanto Fidélia resolveram dizer um para o outro que estão sim apaixonados. E claro, muita gente acabou percebendo, principalmente o Ares, que sempre ficou de butuca nos dois, meio naquela coisa de sentir um certo ciúme, percebendo, né, que Fidélia no máximo ficaria com Tristão, já que o Osório já havia sido rejeitado no lote de capítulos anteriores, né? Por isso que na verdade ele só é citado uma pequena vez aqui mais para frente. Bom, e diante de tantas evidências, é claro que no fim eles começaram a se aproximar mais e o próprio Ares foi percebendo, peraí, do jeito que eles já estão um pouco mais próximos, se falando, não se evitando tanto, tá rolando certo namoro aí, parece que não é oficial, mas já está acontecendo. E é verdade, depois de alguns dias e novas entradas do memorial, ele acaba dizendo que sim, é uma coisa que a família já está admitindo. Quer dizer, família, vou colocar entre aspas, né? A família dos dois ali, na verdade, é o casal Aguiar, Aguiar e Dona Carmo, que aliás fizeram muito gosto quando perceberam que sim, os dois tinham afinidades e queriam se juntar, matrimonialmente falando. Sim, eles gostaram da ideia de juntar filho com filha, ambos postiços, obviamente, né? Mas fazer com que os dois se unissem deixaria claro que eles permaneceriam mais ligados ainda, tanto a Aguiar quanto a Dona do Carmo. Ou não, né? Mas isso a gente percebe mais para frente.
E daí, depois que isso é estabelecido aqui na história, meio que não acontece absolutamente quase mais nada. E na verdade fica mais intensificado ainda a proposta aqui desse último livro do Machadão, que é justamente fazer aquele perfil dos personagens, que é exatamente o que ele fez a sua vida inteira na sua carreira literária, desde lá dos primeiros romances da sua fase romântica. Já era assim, é a mesma coisa que ele fez em todos os outros livros seguintes. Machado quer traçar esses tais perfis psicológicos e ficar por isso mesmo nas histórias. Claro, em um ou outro livro há uma certa narrativa, com aquele tradicional começo, meio e fim de alguma coisa, alguma peripécia ali no meio, dificuldades amorosas, mas no fundo mesmo, o que o Machado quer fazer é realmente expor as personagens como uma certa vitrine, e nós, como leitores, pudermos fazer uma certa observação. E exatamente a postura, então, desse narrador aqui, desse último livro do Machado, a figura do conselheiro Aires, é exatamente isso. Durante o dia, ele observa as coisas acontecendo, as pessoas que ele conhece, e à noite, antes de dormir, ele faz o relato, registra ali no seu memorial. É exatamente isso. Por isso que esse livro tem a tendência de apenas contar a respeito do que está acontecendo e não exatamente mostrar. Coisa que eu disse, acho que no vídeo passado, se eu não me engano, ou anterior. Bom, não importa. O que vale é que sim, é essa estrutura do último livro do Machadão. Expor. E você observa. E fica nisso. E disso vale dizer como muitos personagens às vezes ficam muito apagados, caso o narrador, que no caso é quem escreve o memorial, o próprio Aires, não nos diz alguma coisa, que é o caso da Fidélia, por exemplo. A Fidélia ela é muito misteriosa para quem lê esse romance. A gente não entende direito o que é a Fidélia. Ela sempre tem um receio de se envolver lá com Tristão. A gente também não percebe um relacionamento um pouco mais preciso com o próprio Aires. Claro, a única coisa bem definida é o seu grande amor para com a Dona Carmo. Isso é claro, é uma relação realmente de mãe e filha, bem evidente. Isso é exposto muitas vezes ao longo de todo esse livro, mas também fica por isso mesmo. A personagem em si, a gente não tem lá muitos detalhes não. É uma das mais generalizadas, se assim a gente pode definir os personagens aqui desse livro. Na maioria das vezes é assim mesmo. Até o próprio Tristão a gente fica sabendo um pouquinho, mas é mais pelos diálogos que ele trava ali com Ares, mas também fica nessa, pouca coisa. Mas enfim, os pombinhos definiram que realmente gostam de si, a família, Ares e Carmo perceberam e sim, claro, anunciaram o casamento. No primeiro momento evitando escapar aos próprios conhecidos da família, mas depois sim admitindo, marcaram data de casamento e tudo. Bom, a única questão que podia dizer que há um imbróglio ali que possa atrapalhar tudo isso é que Tristão veio lá da Europa sabendo que ia passar apenas uma certa temporada e logo ia retornar. O motivo era bem claro, ele estava se envolvendo muito com política lá na Europa, lá em Lisboa, em Portugal. Portanto, ele já estava quase certo que seria eleito para o cargo de deputado. E obviamente, ele não poderia ficar aqui no Brasil durante muito tempo, ele tinha que retornar. Claro que ele acabou se apaixonando pela Fidélia. E aliás, ele acaba relatando aqui nesses últimos capítulos que ele percebeu isso, ou melhor, ele não percebeu isso assim que bateu o olhar pela primeira vez sobre ela. Ele mesmo não sentiu que já estava amando, depois aos poucos foi percebendo. Ou seja, foi amor à primeira vista, como sempre. Mas de qualquer forma, a política é a grande paixão da vida dele. De alguma forma ele precisará retornar, então, lá para a Europa. E é uma coisa que acaba ficando mais para o final do livro, o que traz uma certa coisa até dolorosa ao final. E uma coisa também que ficou nebulosa, né? A gente não fica sabendo com certeza se Fidélia sabia de tudo isso, que ele tinha necessidade de voltar para a Europa. Sim, Aires sabia bastante porque ele virou um confidente lá do Tristão. Mas a família, Aguiar e Carmo, nada. Estavam inocentes nessa história. Claro, sabiam que ele tinha compromissos lá, mas sempre podia segurar ele aqui no Brasil. E aliás, a ideia do casamento, dele casar com Fidélia, fazia com que ele tivesse a necessidade de se enfincar pés aqui no Brasil. Só que, claro, isso podia acontecer ao contrário, né? Eu até percebi isso, né, quando eu estava desenrolando esses momentos e falei, não, acho que vai acontecer o contrário, né? Ele que vai levar ela para lá e os dois vão ficar sem eles. E na verdade, dito e feito, a gente já pode caminhar para o desfecho aqui do livro. Foi isso, ele não tinha como evitar o seu destino de se cair na política. Ele precisava voltar para a Europa, levaria a sua esposa, agora sua esposa, Fidélia, e os velhos aqui
Aguiar e Carmo ficariam sem ninguém. E daí que a gente cai naquele tom triste que é o finalzinho aqui de Memorial de Ares. Os dois velhos ali isolados do mundo porque literalmente perderam tudo que eles tinham, os filhos postiços. É um final bem triste, e eu acho que talvez seja o único final triste entre todos os livros aqui do Machado de Assis, com exceção talvez de Helena, que também tem um final um pouco para baixo, aliás muito para baixo, e vocês sabem qual é o motivo. Não vou dizer aqui porque senão é spoiler. Mas, sim, também é um pontinho triste em Helena, assim como foi também, até acho que mais ainda, para o casal aqui Aguiar, com certeza. Agora, aquelas questões sociais que o Machadão gosta de comentar em todos os seus livros, sempre lembrando, né? Ele gosta de pontuar muitas coisas sobre política. Curioso, né? Esse personagem aqui, o Tristão, muito atrelado à política, não só fala sobre a política brasileira aqui, né? Quase nada. E uma questão aqui que a gente pode frisar bastante é aquela fazenda herdada pela Fidélia de seu pai quando ele veio a falecer, né? A Santa Fé, que na verdade ela queria e não queria vender ao mesmo tempo, porque ela era muito atrelada, apegada aos escravos que haviam lá na propriedade. E quando eles souberam, né, que a fazenda ia ser vendida, eles falaram que não iriam mais ficar lá, ou seja, seria um belo de um prejuízo para o novo dono, né? Ele teria que contratar novos empregados. E é uma questão que ficou indo e voltando no texto durante vários momentos. E aqui nos últimos capítulos, enfim, tivemos uma solução, que é exatamente, até foi uma ideia do Tristão, né? Já que você não quer vender essa fazenda para ninguém, porque você não quer descobrir que a fazenda vai ser abandonada por todos esses escravos, que tal doar a propriedade para eles? Foi uma boa solução, né? Só que também, melhor ainda, foi o comentário do Machado de Assis, através, claro, do seu narrador conselheiro Ares, né? Que seria agora uma grande questão a eles, os escravos. O que aconteceria com eles agora que eles seriam donos de uma terra, de um negócio? O que aconteceria com eles? É um negócio bem aberto para o futuro, mas que na verdade é um próprio questionamento do Machado de Assis a respeito da tal liberdade concedida aos escravos. Ou seja, uma coisa boa que pode se tornar na verdade uma coisa muito ruim. Um comentário bem sutil ali, né, no finalzinho de capítulos, mas ótimo, assim como sempre o Machado fez em suas obras. Assim, uma coisa também para dizer, né, aquela aposta lá no comecinho do livro, né, quando exatamente Tristão não, o Ares percebeu pela primeira vez a existência de Fidélia lá perto da sepultura do seu ex-marido, pois naquela ocasião, né, sua irmã, a Dona Rita, percebeu que ele ficou com certo interesse na viúva, né, mas aí ela falou, não adianta, pode tirar o cavalinho da chuva que ela não casa nunca mais. E ele prontamente bateu a aposta, né, não, eu acho que ela casa, quem sabe até comigo. Afinal das contas, sim, a aposta chegou ao fim, realmente ela se casou. Bom, não foi com Ares, mas foi com um outro alguém. Então, no caso, Dona Rita perdeu a aposta. Enfim, é isso que eu tinha para dizer aqui das últimas páginas de Memorial de Ares, com aquele finalzinho super triste para Aguiar e Carmo, e também a constatação que o futuro é dedicado apenas aos jovens. E aquela coisa bem cruel que Ares constatou, né, que na verdade é mais fácil a gente esquecer os velhos do que os mortos. Bom, e com isso a gente encerra o projeto de leitura de todos os 9 romances publicados por Machado de Assis. Agora, só resta esperar o próximo sábado ou domingão, quem sabe, onde eu vou publicar a resenha assim geral do livro, sem falar tantos spoilers, como eu falei aqui à vontade, dentro da leitura comentada de Memorial de Ares. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado resenhas de outros livros que já participaram aqui também do projeto. E tchau!